Cacos, fatos, boatos e tatos. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Beats, pitacos, papos, bem conta cacos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve, mais uma vez começando o programa Conta Caco, ao vivo para você aqui na TV Cinec, com muita alegria, toda quarta-feira a gente aqui logado com você diretamente da TV Cinec no Jabaquara e sempre com muita coisa bacana, muita informação. Não posso deixar de falar que a imprensa nunca vai se calar, mesmo que um determinado presidente mande bater em jornalista para ver se cala a imprensa, até porque a imprensa fala verdades, a imprensa não esconde nada, absolutamente nada de ninguém. Então não adianta ameaçar, já que às vezes se ameaça por veto, ou se cria lei para tentar impedir tudo que é de liberdade nesse país, a imprensa, a população, as pessoas dignas, as pessoas de bem, nunca irão se calar diante de determinadas atrocidades que a gente vê sendo feitas por aí, principalmente por um presidente da República, que, aliás, vai para o G20, passa vergonha, fica isolado, porque não tem o que fazer lá, né? Enquanto que o COP26, Conferência do Clima, está acontecendo, e graças a uma indígena que nos representou e fez uma abertura brilhante e falou muito bem sobre o nosso país, sobre as necessidades que nós temos, o nosso presidente, distante disso tudo, até porque ele não preside, ele simplesmente fica se defendendo e tentando se reeleger, fazendo uma campanha de 4 anos. Mas ele não vai ficar impune, ele não vai escapar à verdade, ele não vai escapar à imprensa, até porque, enquanto não existir ditadura e que nunca mais ela irá existir, a imprensa não calará a boca. Vai trabalhar, presidente, que é a melhor coisa que você faz, ok? E abrindo o programa de hoje com muita alegria, Política de Ouro pra gente, com Ricardo Borges. Rodou a vinheta pra gente, Jana, por favor. Descubro que é saber amar. Ricardo Borges, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Está esbaforido? Não, tranquilo. Veio correndo? Não chegamos atrasados, chegamos na hora certa, né? Então tá bom. Importante Política de Ouro, hoje é o que, Ricardo? Hoje a gente está falando do G20, estamos falando do clima, né? Sim. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa também, que tem um clima meio desfavorável, que é a desigualdade. Então nós vamos falar desse clima. Eu acho que a política de hoje é a gente falar do que é de um país que está entre os 10 países mais desiguais do mundo, onde nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que falar disso, né? Na verdade, assim, né, Ricardo? Você sempre elabora um tema para Política de Ouro, a gente dá uma pesquisada sobre tudo aquilo que está rolando em função da política de ouro. Por exemplo, a renda per capita do brasileiro está menor do que um salário mínimo em 2021, que é muito menor do que foi no período do ano passado, na mesma época. Então, isso é triste, isso é deprimente para o país, vivendo todas as situações que nós estamos vivendo. Não adianta jogar a culpa de forma alguma na pandemia, porque se há um governo responsável e competente, você passa por qualquer crise, desde que se faça alguma coisa e não campanha eleitoral. Exatamente, porque às vezes a gente tem que ter, não pode ter um peso para uma coisa, um peso para outra coisa. Nós temos aqui no nosso artigo 5º da Constituição que as pessoas têm direito à dignidade, que as pessoas têm direito à moradia. Mas quando você vai para o projeto do governo, a base para que você possa fazer um financiamento é uma base onde as pessoas estão ganhando, a renda per capita está abaixo de um salário mínimo. Então, eu tenho uma política de ouro para isso. Qual é, Ricardo? Fala para a gente. Que a base para o financiamento seja a renda per capita. Vamos fazer com base na renda per capita? Então, nós vamos ter um financiamento muito baixo. Por quê? É o que o pessoal ganha. É o que realmente é. Então, que a base seja a renda per capita. Porque a gente tem outras bases que são colocadas para controle, para a economia, que não atinge a população. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa de vontade política, né? De projeto político, de vontade política, e que haja pessoas que nos representem, sejam
nas câmaras legislativas dos municípios, seja nas câmaras legislativas dos estados, seja na Câmara Federal, onde tem lá 513 deputados, que a maioria fica lá batendo papo, de papo para a lua e nada faz, né? E 81 senadores, que muitos deles estão lá de enfeite. Então, é preciso projeto político, é preciso vontade política para que isso aconteça. Por isso, a gente precisa de pessoas que nos representem, né, Ricardo? Está na hora de começar a mudar todo esse quadro. Exatamente. E a gente saber que a gente tem um sistema presidencialista, mas não é o presidente que manda. Existe um grupo todo que está lá, que tem que ser renovado. Nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Senado, que são essas pessoas que legislam juntamente com o presidente. Então, quando a gente pensa no ano eleitoral, temos que pensar em todas essas pessoas. Todo esse grupo que está lá tem que ter essa mentalidade de renovação, né? Porque o que a gente vê, se a gente tem um sistema onde não tem apoio, nem o presidente consegue fazer, nem os deputados conseguem, vira uma guerra. E quem sofre? O povo. Agora, o que é preciso colocar, desculpa, Ricardo, de cortar, o que é preciso colocar é muito importante, as pessoas precisam saber que todos os vereadores dos mais de 5 mil municípios no Brasil, que todos os prefeitos, vice-prefeitos, que todos os deputados de cada um dos 26 estados e Distrito Federal, sejam deputados estaduais ou deputados federais, e os senadores, vice-presidente da República e presidente, ministros e etc., todas as pessoas que exercem um cargo público, político, essas pessoas só estão lá porque nós as colocamos lá. Cada um de nós que vota coloca uma pessoa para nos representar. Essas pessoas não são donas do poder, não mandam no país. Aliás, eles são prestadores de serviço para nós, que somos brasileiros, recolhemos os nossos impostos e trabalhamos para que eles façam alguma coisa em prol da comunidade, que estão lá para nos representar. Essa é a realidade que a gente tem que sempre esclarecer para as pessoas. É isso, e infelizmente a briga é muito desleal, porque as pessoas do poder, elas têm a mídia, e elas conseguem, através da mídia e através do conhecimento que elas têm, manipular as informações, e as pessoas acabam se enganando, acabam não tendo as informações corretas, ou mesmo, aí entra na questão da educação, analfabetismo funcional. As pessoas não conseguem entender esse emaranhado de informações que vem e compilar e saber o que realmente está acontecendo. Cria muitas confusões, igual um exemplo que eu quero dar. Nós estamos fazendo a reforma tributária. Eu não vi nem um dia um jornal começar e falar, olha, gente, amanhã nós estamos dentro da reforma tributária, nós vamos falar sobre um imposto referente a determinada coisa, que isso é importante, para que a população pudesse se mobilizar e ver se aquele imposto é legal. Não, isso não é colocado. É só colocado xingamentos, coisas que tiram a nossa atenção daquilo que está sendo aprovado, que é a maldade que está sendo aprovada lá, de impostos, até impostos que vão vir sobre livros e outras coisas, ou seja, os livros ficam mais caros, um país que lê pouco vai cada vez ler mais pouco ainda. Se o teatro fica mais caro, um país que pouca gente tem acesso, aí que não vai ter acesso mesmo. Tá? Na verdade, é aquilo, eu repito, o que falta é política pública e o que falta é cobrança. Nossa, eu vou chamar um dos nossos parceiros para a gente depois bater um papinho ali, ainda com o Ricardo, falando sobre tudo isso, com o nosso convidado. Só quero lembrar a vocês que a Andréa Borges, infelizmente, teve um problema e não vai conseguir chegar a tempo para fazer o programa hoje, ela virá numa outra oportunidade para cantar para a gente. E agora, Plate Pinturas, nossa parceria de sempre para você. Atingindo o coração, um fenômeno disruptivo acontece. A visão, Fiat Lux. Vermelho, resiliência e paixão. Amarelo, alegria e criatividade. Azul, equilíbrio e confiança. Roxo, paz e espiritualidade. Laranja, euforia e entusiasmo. Verde, esperança e positividade.
Plate Pinturas, psicologia das cores em suas mãos. Acesse nossas redes. Plate Pinturas Decorativas. Falando em Plate Pinturas, quero mandar um beijo muito especial para ela que está aqui com a gente, nossa parceira, Luciene Wailand, grande parceira da Plate Pinturas, que já esteve aqui, cantou para a gente com essa voz divina. Muito obrigado pela sua presença. E, lógico, vou chamar agora a vinheta do nosso quadro de entrevista, porque hoje tem um bate-papo muito interessante. Rodou. Pois é, agora sentadinho no sofá da Hebe para a gente bater um papo aqui, continuar esse papo que eu estava tendo com o Ricardo no Política de Ouro, mas a gente já entra no quadro de entrevista porque tem uma pessoa aqui muito importante para também falar com a gente um pouquinho dessa realidade do Brasil. Como você viu, Ricardo, infelizmente a gente teve um probleminha no VT, mas a galera aí de Dourados não precisa se preocupar não, a gente vai repetir, tá bom? Foi um problema técnico da edição, mas a gente vai repetir a matéria e colocar o que faltou, porque é muito interessante o que eu vi aí, o que tem para passar para vocês aqui pelo Contacaco. E é isso, Ricardo, eu estive lá, a realidade do índio brasileiro, né, diferente, não é diferente do povo brasileiro como um todo, aliás, não é índio, é indígena, né, e eu cito isso, inclusive, lá na matéria. E a gente está aqui com a presença do Ogdan de Oliveira Leite, grande arquiteto urbanista, formado pelas Belas Artes, também fez um curso na Pan-Americana, e é um cara que tem assim, um projeto fantástico, um projeto de urbanismo. Você que é da Casa e Arte, se eu não me engano, tem muita coisa bacana para falar para a gente. Eu queria começar com você, Ogdan, pedindo para que você nos desse uma posição em relação a essa realidade da dificuldade. O Ricardo falou no Política de Ouro sobre essa questão que a gente vive aí, de que hoje o nosso PIB, né, a nossa distribuição de renda é muito sofrível, a gente tem aí uma condição de miséria praticamente para o povo brasileiro, e você como arquiteto, como urbanista, dentro dessa realidade da política de ouro que a gente está falando, o que fazer para atender uma das mais, eu acho que, terríveis necessidades que o Brasil enfrenta, que é a de moradia. Você que é arquiteto, pode nos dar referências muito importantes sobre isso. E obrigado pela sua presença aqui. Imagina, prazer estar com vocês aqui. Bom, a questão da habitação no Brasil ainda é um problema muito grande. Nós temos aí uma procura hoje, de acordo com o Sindicato da Construção Civil, uma média de 4 pessoas a cada 10 brasileiros que buscam imóveis. A média. Isso sem contar a gente falando aí de uma classe com poder econômico, ainda está buscando essa meta como objetivo. Agora, você falar de política habitacional, a gente vai ficar aqui durante horas falando. Passar uma vida falando. Porque esse problema ele não é de hoje, ele já vem muito tempo antes. Antes dele chamar Minha Casa Minha Vida, ele já tinha outro nome. Hoje ele chama Casa Verde Amarela. Na verdade, o que acontece? O problema, ele só muda de nome. O problema governamental em termos de habitação, ele é um problema de muito tempo e que o governo teria condição de melhorar? Até teria. Quando você caminha hoje por favelas, você vê projetos que não são encaminhados em termos de reurbanização de favelas. Outro dia eu estava com o Ricardo e a gente recebeu um rapaz e se faz invasão de terras. Então, invade a terra, depois é que se vai pensar como se pagar isso. Está tudo errado. Porque a invasão da terra é um erro, já começa por aí, porque, na verdade, a terra não deveria ser invadida, né? Se tivesse um programa habitacional, todo mundo teria direito ao seu chão. Só que, para ter o direito ao seu chão, todo mundo teria que ter rendimento. Só que, para ter rendimento, você esbarra na educação. Quando você não tem a educação que não te promove motivação,
de trabalho, você deixa de produzir. Quando você não produz, você não tem como pagar. Então, é um problema de logística. E é interessante, obviamente, para qualquer governo, e você sabe disso, que a educação ela não seja tão grande no país. Na verdade, o emburrecimento faz bem. É importante emburrecer. É importante emburrecer, porque quando você emburrece, você vota por cabresto. Né? O voto de cabresto da época dos coronéis, que na verdade continua existindo nesse país. Para quem não conhece isso, é o voto que a gente vê, que é aquele camarada que chega lá, que dá o botijão de gás, que dá a dentadura, que dá a armação do óculos, etc., né, Ricardo? E que compra o voto do cidadão. E as pessoas, infelizmente, se vendem. E aí você tem um país emburrecido, você tem um país que não tem educação, você tem um país que a renda per capita é baixíssima, como bem colocada pelo Ricardo hoje no programa. Então, assim, o que fazer? Né? Mas, assim, a gente não está aqui, claro, para decidir o futuro político do país. E eu pedi para você fazer essa colocação, e, aliás, brilhante colocação e muito importante. Mas eu quero que você fale de você, do Ogdan, do seu trabalho como arquiteto, como urbanista, que eu sei que você, inclusive, é cenógrafo, né, tem aí uma carreira consagradíssima, você é organizador de importantes eventos voltados para essa realidade do urbanismo, e que me incomoda muito, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso, uma coisa em relação às pessoas também, pela falta de educação, pela falta de cultura, de uma escola qualificada. Enfim, quem é o Ogdan, para que as pessoas saibam de todo esse projeto gigantesco que, inclusive, você desenvolve há muito tempo e bastante focado, inclusive, no ABC, né? Já foi. Já foi? Já foi, hoje não. Eu comecei, na verdade, quando eu me formei, cheguei a ter 3 escritórios aqui em São Paulo. Depois eu acabei indo para o ABC, onde eu fiz o meu nome. Então, eu era muito novo, recém-formado, e eu comecei todo um trabalho voltado para a área de artes plásticas, né? Eu comecei desenvolvendo vernissagens, leilões de arte e tendo um nicho diferenciado dentro do ABC. E eu fui, acho que, o primeiro a ter um escritório de arquitetura com vitrine lá. E esse trabalho que a gente começou a desenvolver foi um trabalho bastante interessante, pelo fato de até eu ter conseguido fazer 2 catálogos de arte com artistas plásticos da região. Depois eu comecei a entrar na área de arquitetura e decoração. E depois, em 97, eu criei o evento da Casa e Arte, que é semelhante a uma casa-cor, a um Decor Campinas. E aí eu comecei a desenvolver todo um trabalho. Em 99, eu já estava um pouco mais conhecido na região. A gente começou a formatar um núcleo de decoração, do qual eu não faço parte hoje, porque tomou um viés completamente diferente do que eu queria na realidade. Então, eu resolvi sair fora. E hoje meu trabalho está concentrado entre São Paulo e Santa Catarina. E talvez agora Cuiabá e também o Espírito Santo. Então, meu trabalho hoje é voltado para divulgação de profissionais. Então, eu estou trabalhando na área de eventos, como na Casa e Arte ou na Casa Cor, o profissional vai lá, monta o seu espaço, só que o meu projeto ele é um pouco mais diferenciado hoje. Eu tenho um projeto que se chama Garagem Show, onde eu tenho carros que são peças fundamentais e dentro do espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso todo o trabalho de levantamento que eu fiz desde 2001, onde você tem coisas coligadas entre o automóvel, a arte, a arquitetura, a moda e a música. Quer dizer, você tem uma versatilidade muito grande, né? Fez arquitetura e urbanismo, mas também tem toda essa técnica das artes plásticas, isso é maravilhoso. Que, aliás, o arquiteto, na verdade, hoje, a Luciene está ali concordando comigo, o arquiteto hoje, ele não é só aquele que faz casa, né? Na verdade, antigamente as pessoas achavam que arquiteto era igual ao engenheiro civil, que se preocupa mais com a questão das grandes obras, da estrutura física e etc. O arquiteto, ele é um grande visionário, na verdade, né? Na verdade, porque, ele assim, tem que ser questionador. Porque mexe com o urbano, né? Transforma ambientes. Eu acho maravilhoso. O que eu queria te colocar, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso,
que, infelizmente, as pessoas não prestam atenção na arquitetura que existe numa cidade como a de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade riquíssima em informação arquitetônica. A gente tem uma arquitetura belíssima, quer dizer, você tem encontros de eras diferentes de arquitetura na cidade de São Paulo. Por exemplo, eu passo pelo centro de São Paulo, eu fico deslumbrado com a arquitetura que a gente tem ali no entorno todo do pátio do colégio, Praça da Sé, etc. E as pessoas passam tão rapidamente, elas não percebem a beleza que existe da arquitetura nesta cidade e desconhecem a importância, porque a arquitetura é história, né, Ogdan? A arquitetura, na verdade, você consegue contar as eras todas clássicas, porque nós passamos, está aqui uma historiadora fantástica, que é a Luciane Weiland, que manja muito disso, de história, e sabe nos contar, né, Ricardo? Então, assim, tem uma história é que eu não sei se o Ogdan lembra. Ele fez o projeto de reforma da minha igreja, tá lembrado? Foi você que fez o projeto. Você vê como assim, o arquiteto, em várias áreas, ele está presente, entendeu? Eu acho assim, uma pena que ainda no Brasil a gente ainda tem desconforto de não preservar a arquitetura. Apesar de nós termos aí o CONDEFA, que nós temos patrimônios aí que são protegidos, né? Mas a gente sempre tem uma história que diz que um homem sem passado é um homem sem presente, sem futuro. Porque, através da arquitetura, a gente consegue observar exatamente o que você falou, que são as diferentes fases da vida e o comportamento disso. Quando História eu pura, vejo, né? Quando eu, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, que foi reformulado, que foi uma grande pena, aquilo eu acho que foi um desperdício de dinheiro público, você nota a desfaçatez da preservação da história. Exatamente. Então, quando você anda por São Paulo e você não vê aquele apanhado de conjuntos, de prédios que tem uma história rica para te contar, mas por que as pessoas não vêm? Porque elas não têm informação. Você sabe que você falou do Vale do Anhangabaú, uma coisa muito interessante. Eu consegui acompanhar as 3 fases do Vale. Quando eu cheguei aqui em 1987 pela primeira vez, o Vale tinha aquele buraco, né, famoso buraco. Era meio horroroso tudo aquilo ali, não havia beleza. E aí houve um concurso, né, que foi disputado por vários arquitetos, etc. E, salvo engano, ganharam dois arquitetos que fizeram o projeto desse jardim suspenso no Vale, que era belíssimo projeto, né, que tinha uma coisa maravilhosa. E aí, infelizmente, a gente tem essa terceira etapa de reformulação do Vale, que mata toda essa parte histórica, esse jardim suspenso lindo e maravilhoso que havia ali. E é muito triste ver um trabalho belíssimo como aquele ser deteriorado por desfaçatez, como você mesmo acabou de falar. Pois é, e aí a gente vai para outras cidades, como nós temos aí no Grande ABC, mesmo no interior, onde não há a devida preservação. Hoje, até onde eu tenho entendimento, começou-se até um trabalho interessante em Paranapiacaba de restauração daquele patrimônio. É difícil, porque assim, a política pública ainda não tem muita consciência do que realmente é um patrimônio histórico. Não tem porquê, porque as pessoas às quais nós elegemos não têm formação para, obviamente, correr atrás ou fazer um projeto de lei onde nós tivéssemos mais preservação. Quando a gente vê patrimônio histórico sendo destruído, não é só aqui em São Paulo, na Bahia também. Todo lugar, né? Todo lugar. Você vê o incêndio da língua portuguesa, aqui na Estação da Luz, depois quando pegou fogo lá no museu, no Rio de Janeiro, que nós perdemos basicamente 95%. Cinemateca recente, né? Cinemateca recentemente. Onde está a gestão pública diante disso? Você sabe o que me assusta, Ogdan? Você falou há pouco do CONDEFAT. Nós temos na cidade de São Paulo praticamente toda a região central tombada pelo patrimônio histórico, né? Quase que todos os prédios ali. Aliás, eu trabalhei num prédio na São Bento, que o Ricardo conhece muito bem. Ele é tombado. Só que o que acontece? Faz o tombamento, que é uma maravilha, você vai conservar um patrimônio, que isso é fantástico, é história pura. Só que
não existe respaldo para quem administra, para quem usa daquele espaço para poder manter, para fazer as Não tem. conservações. Não existe esse... Então não adianta tombar, né, Aí a Ricardo? falta de política pública para Exatamente. justamente para Olha, conseguir o fazer Condefá, do meu ponto de vista, me perdoe, mas ele já não funciona, né? Porque ele faz as suas reuniões periódicas, onde tudo isso passa à vista grossa. Depois, quando você tem algum projeto interessante, o Condefá vem em cima, porque você tem que obedecer determinadas normas de restauro e tudo mais, e quando você vai acompanhar isso é um preço absurdo. Não sei porquê, mas eu já tive prova de que muita coisa poderia ser viabilizada, e não é porque as pessoas não querem. Então, eu vejo com grande dificuldade. Infelizmente, a gente mora num país onde, quando você fala do índio, por exemplo, que não é chamado de índio, mas de indígena, você começa lá atrás. Em Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, ele não descobriu, ele invadiu. E antes Porque disso, os o holandeses índio- invadiram, né, na O índio verdade. já estava aqui, a terra não era nossa, a terra era do índio, ou do indígena. Você sabe que eu morei em Porto Seguro por um ano, fui guia de turismo, aliás, em Porto Seguro, e lá a gente tem fatores históricos muito marcantes, que se sabe que a invasão das nossas terras, elas começam mais ou menos por volta de 1300 pelos holandeses, que exploraram isso daqui por 200 anos, depois os portugueses muito espertinhos vieram cá e fincaram bandeira. E isso é muito triste. Você saber que nós somos explorados. Aliás, o nosso ouro que foi para Portugal hoje está com a Inglaterra, porque Portugal devia para a Inglaterra e mandou tudo para lá para pagar a conta. As nossas riquezas estão lá fora. Então, mas as histórias são contadas de acordo com a conveniência. Estou errado, Luciane? Por favor, você que é historiadora, me corrija, viu? Mas as histórias são contadas por conveniência. Você nasce... Quando você entra na escola primária, por exemplo, você vai, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares, quem descobriu a América? Pedro Álvares, peraí, é assim mesmo? Tiradentes foi esquartejado. Será? Aí começa Não é o bem por aí, né? questionamento, não é bem por aí. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, hoje a juventude, nós mesmos que somos da década de 60, 70, 80, 90, nós temos um poder muito forte na mão, que eu falo que é o celular. Hoje você só é enganado e só não vai votar direito se você for muito burro. Acreditar em fake news. Pois não, Ricardo, por favor. Eu queria falar o seguinte, quando o Ognan falou do celular, na realidade a gente tem um veículo de informação muito Muito poderoso, mas as pessoas não são educadas para buscar, tem tanta informação, mas sempre a pessoa está buscando aonde não sabe buscar as informações corretas. Exatamente. Olha só, eu quero que você fale daqui um pouquinho para a gente de uma coisa que eu acho muito interessante dentro da arquitetura, sobre a questão do design de interiores. Legal. Mas eu vou pedir para a Jana rodar um VTzinho para a gente falar da MPC, que o Guilherme está aqui visitando a gente para falar um pouquinho sobre esse projeto. A gente volta já aqui. Ok. Roda para a gente, por favor, Jana, o VTzinho para a gente falar da MPC. Tem uma cara de bravo, aquele rapaz que apareceu ali, né? Combate social. Tem combate dá social, até medo com aquela cara de exatamente. bravo. Aliás, você olha para a cara de menino que ele tem, que está aqui com a gente, ó. Guilherme, seja muito bem-vindo. Você está vindo aqui para falar um pouquinho para a gente, junto com o Ricardo, da MPC, um projeto maravilhoso que vocês têm. Queria que você, Ricardo, batesse um papo com ele, porque você conhece tanto quanto o projeto. Eu estou de gaiato nessa história e quero saber o que é a MPC, que, pelo que vi, é uma coisa muito bacana. Seja Com bem-vindo. certeza, muito obrigado. Foi muito interessante, que eu também faço parte da MPC,
Eu vou pedir para ele que ele mesmo fale, né, porque ele está mais apto para isso. Mas eu estou no projeto do UMIO, que é 1 milhão de oportunidades, é um projeto da Combate Social, junto com a ONU e a Unesco. E o que a gente tem que fazer pontes, né? E nós temos o mesmo público-alvo, que são jovens e pessoas carentes. E eu, na minha articulação, chamei a MPC para a gente poder fazer um trabalho e junto, porque eles já estão há mais de 100 anos trabalhando com jovens. Então, essa parceria vai ser muito interessante. Eu gostaria que você falasse da MPC, o que é a MPC para a gente? Claro. A MPC, ela é um projeto que resgata jovens, né, levando as boas novas do Evangelho. E a MPC, ela está no mercado desde 1940, né? O Billy Graham acabou iniciando esse projeto com a gente também. E a gente trabalha com as escolas em si, fazemos alguns projetos como capelania escolar, outros projetos também como crossplayer, que é jogos digitais. Então a gente evangeliza também através dos jogos, né? E a gente também leva palestras para as escolas, falando sobre sexualidade, depressão, automutilação, combate ao suicídio também. Bacana. A gente já falou de capelania aqui, inclusive com o Ricardo, quando ainda ele era convidado do programa. Deixa eu falar só um detalhe, de capelania, quando ele fala de capelania... É exatamente isso que eu queria que você falasse. Desculpa. Não, o que é capelania? Porque interessante que é o seguinte, que a nossa lei diz que todos têm direito à assistência espiritual. E a capelania, ela entra não para levar religião, ela entra para levar espiritualidade, porque muitos você tem uma pessoa ali que está precisando de um apoio, que está com a depressão, e a gente vai levar princípios. Lógico que a gente, como cristão, a MPC é cristã, leva princípios cristãos. Mas os princípios que estão no cristianismo também estão em outras religiões também. A gente leva princípio, porque são esses princípios que resgatam aquelas pessoas, os jovens, que já estão passando por toda uma situação socioeconômica e precisam desse apoio. E a gente sabe o que acomete a nossa população hoje, é a depressão, que é o mal do século. Então, esse trabalho que eles vêm fazendo é extremamente importante aí para a nossa sociedade. Como funciona, Guilherme, para o jovem que quer participar dessa MPC, que é bem bacana? Legal. Para ele participar, ele precisa estar numa igreja que leva o Evangelho, né, que fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e ele precisa se voluntariar à nossa ONG, para que, preenchendo todos os documentos, ele fique apto para poder atuar dentro das escolas. Muito bacana. Quero agradecer sua presença aqui. Muito obrigado. Bom, volte quando gratidão. quiser, traz essa galera aí. Se tiver alguma coisa bacana para mostrar aqui no programa, a gente está à disposição de vocês. Com certeza. Muito obrigado, Ricardo, por essa parceria, trazer esse projeto bacana. Sucesso para vocês lá. Se precisar de alguma coisa para divulgar, conte com o programa Contacaco, que a gente vai cobrir para vocês os eventos, beleza? Gratidão, viu? Muito obrigado. Até Olha só, logo. quero dar um recadinho agora para você que está logado aqui com a gente. Quer fazer um curso de oratória, quer se desinibir, quer aprender muita coisa bacana, quer ter uma boa dicção, quer saber falar em público sem medo? É só você participar de um workshop que eu vou dar dia 20 de novembro lá no Centro Educacional União. Para você participar, aliás, vagas limitadíssimas, você tem que ligar correndo para lá. O telefone é 988136764, eu vou repetir, 988136764. É um workshop, portanto, das 9 da manhã às 3 da tarde, 20 de novembro, feriadão, você vai poder aprender comigo comunicação sem medo e será muito feliz, porque eu vou ensinar você a falar um monte de coisa, inclusive bobagem. Estou brincando. Olha só, a gente está recebendo aqui gente muito interessante hoje no programa. Quero agradecer mais uma vez a presença da Luciane Wailane, nossa parceira da Plat Pinturas, ela que é uma pessoa fantástica, grande artista, e que está aqui conosco. Pois é, a Luciane já cantou aqui para a gente, historiadora, uma mulher maravilhosa, que mexe com a cor, né? Ok? E, então, a gente está aqui agora batendo um papo com a Alguidan, que veio falar para a gente um pouquinho do universo da arquitetura. E, Alguidan, eu queria que você falasse para a gente daquilo que eu te disse, da questão do designer de interiores, porque não é caro fazer isso, né, Alguidan, na verdade?
Então, já foi. Hoje em dia, o design de interiores, ele é mais procurado. Ele se tornou mais acessível, né? Eu diria que até a década de 90 ainda era um pouco inacessível. Hoje não. Hoje nós temos aí escolas de formação técnica, assim como faculdades de design de interiores. E esse nicho de mercado, ele se tornou de mais acesso ao público. Antes nós falávamos de hoje contratar um decorador ou um arquiteto, era só para uma classe que tinha mais poder aquisitivo. Hoje não, classe média hoje ele pode ter o acesso ao profissional. Obviamente, é um pouco complicado às vezes, porque o design de interiores ele vai desenvolver todo um trabalho baseado no que o cliente vai pedir, numa série de informações que nós chamamos de diretrizes do projeto, e é baseado nesses conceitos que você vai fazer o projeto da pessoa. Mas é uma área bastante interessante, quando o profissional tem conceito. Maravilha. Eu queria que você falasse para a gente, você falou uma coisa aí muito bacana desses projetos que você começou lá à época no ABC, e depois você veio para São Paulo e está indo para outros estados também. Você falou de uma coisa relacionada a carros, um projeto muito bacana, que está voltado para a questão das artes plásticas. Fala um pouquinho desses projetos, quando acontece, onde acontece, como participar, quem tiver interesse, porque isso é muito importante para as pessoas saberem. Bom, a gente tem aí 3 focos de trabalho, que é Santa Catarina, depois Cuiabá e depois, por último, São Paulo. É um evento, ele é um pouco diferenciado do que você está acostumado a ver em termos de casa-cor, de salão do automóvel ou qualquer outro tipo de eventos desse setor. O projeto, na verdade, ele contempla o design. Ele é a peça fundamental, né? O automóvel, na verdade, ele é a peça fundamental. Por quê? Quando a Pantone lança toda a parte de cores, o primeiro é ir para o automóvel, depois ele vai para a moda e depois ele vai para a arquitetura e decoração. É sempre nessa sequência. Quando você imagina que o design ele está interligado de alguma maneira, é muito interessante, porque aí você vai caminhar na história. Quando você fala da época medieval, você tem um tipo de vestimenta, um estilo de casa, um estilo de carros, né? Ou as bigas, ou os carros de boi, não tinha tecnologia, não tinha nada. Depois nós vamos para Versalhes, vamos um pouquinho mais. Aí você tem charretes, você tem vestidos enormes, os espaços eram maiores, todo o conceito de vida era diferente e mesmo a música era diferente. Aí nós vamos rapidamente para o nosso século. Nós temos hoje carros com alta tecnologia, inclusive para deficientes. Nós pensamos muito mais hoje no ecossistema, então nós temos tecidos e carros elétricos, então nós temos tecidos à base de PET, né, entre outras composições, e o lifestyle, o estilo de vida, ele mudou também completamente. Então, tudo isso é uma sequência. Você fala de vestuário e a música também, a música eletrônica hoje, ela é produzida com o quê? Com equipamento tecnológico, né? Então, tudo é muito mais diferente. Então, cada época tem uma história e tem uma interligação entre designers. Na verdade, assim, quando você fala tudo isso, aproveitando a presença da Luciane aqui, que é historiadora, eu sou professor de português, né, dei aula de artes plásticas, inclusive, sou ator, e o que me dói um pouquinho, Ogdan, sempre falo isso aqui, vou repetir eternamente, você falou da escola que vai emburrecendo, porque é importante para o sistema.
as pessoas elas não conseguem compreender que a história é contada por cada uma dessas manifestações. Sim. A moda conta a história, a arquitetura conta a história, o teatro conta a história, a tecnologia conta a história. Tanto que quando nós estudamos as eras ou classes literárias, a gente estuda um período de um período para o outro e existe aquilo que se chama transição. Isso. Quer dizer, um determinado, por exemplo, nós temos aí um marco muito importante quando começa uma nova era, que é 2001, o 11 de setembro. Nós começamos uma nova grande era da história. Só que, naquele dia não começa tudo diferente. Nós temos que olhar para trás, para alguns anos antes desse 2001, e vamos olhar depois, alguns anos para frente de 2001, quando se começa, na verdade, a perceber uma mudança de comportamento nas pessoas, cultural, de educação, enfim. E isso tudo se conta por essas grandes ciências, pela história, pela literatura, pela antropologia, pela moda, né, que são ciências, mudanças de São comportamento. mudanças de comportamento. É. E é muito importante a gente ouvir uma pessoa que trabalha com isso falar isso para a gente, né, que você vai fazendo com que as pessoas vejam o quanto é importante a informação. Eu costumo dizer que antigamente, quando você falava sobre marcas, você falava aí de um Yves Saint Laurent, você falava de um Lagerfeld, você falava de Gucci, você falava de grandes marcas, de uma Mercedes, de uma Lamborghini, ou quiçá outras marcas aí, isso tudo era muito supérfluo, porque para uma determinada população isso nunca foi palpável, nunca tiveram acesso. Hoje tem acesso através das falsificações, então a pessoa se projeta em cima de marcas, né? Então, mas ao mesmo tempo, isso hoje virou um fator cultural. Ela deixou de ser supérfluo e passou a ser cultura. Justamente por esse aspecto que você está falando, que é o aspecto da história. Se você pegar a história do automóvel, as tecnologias dos novos carros, e você pega a moda com a nova tecnologia, e você reflete aos grandes estilistas do passado, você tem uma cultura muito boa. E as pessoas não se dão conta disso. Justamente porque, primeiro, não se trabalha a memória nesse país. Não. A nossa escola ela é deficiente. Eu falo isso com propriedade, eu dei aula por mais de 20 anos, né? Eu sou uma pessoa ligada à arte, à cultura, e vejo o quanto é deficiente a escola brasileira. Né? É vergonhoso o que a gente tem. E o professor, infelizmente, eu tive a oportunidade de morar na Itália e visitei muitas escolas lá. O professor de educação infantil e educação fundamental 1, né, lá, ele tem uma jornada de trabalho pequena, teoricamente pequena, porque ele trabalha em torno de 6 horas, e as outras horas do dia ele ganha para pesquisar. Aqui o professor precisa fazer 3 jornadas, ele começa às 7 da manhã, isso porque levantou às 3, porque mora longe, e ele para às 11 para chegar em casa 1 e dormir 2 horas e pegar a jornada de... Como que você vai pesquisar nessa condição? Quer dizer, não se dá estrutura para os nossos professores e os nossos alunos acabam ficando à mercê da pouca informação que o professor consegue passar. Mas vai mais longe, né? Não é só isso. Eu já dei aula, eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu fui o professor mais novo do estado de São Paulo. Comecei com 17 e larguei, obviamente, um bom tempo depois de uns 6 anos. Dei aula durante 6 anos. Cheguei até a dar aula para colégio. Mas, assim, dentro da minha ótica de aula, como professor, eu vejo o seguinte, hoje o professor não tem incentivo, o salário é muito baixo, o nível dos professores também desceu um bocado, porque não há um trabalho de reciclagem e não tem um incentivo do governo, de alguma forma, para que esses professores melhorem. Resultado disso, a péssima educação. Outra coisa é sobre as matérias que nós tínhamos no passado e nós não temos mais. O SPB, artes manuais, artes plásticas, artes industriais, entre outras matérias que nos davam subsídio, de alguma maneira, de um aprendizado melhor.
Aí quando você fala, como um amigo meu italiano falava, como vocês, aqui no Brasil, vocês têm uma educação totalmente diferente. E temos mesmo, porque nós não aprendemos tudo. Com certeza. Nós não temos uma deficiente visão demais, né? Não, Nossa muito educação é deficiente. deficiente. Se na nossa época já era, imagina hoje. Eu vou pedir para a Jana, se possível, Jana, você pode soltar para a gente a vinheta do Vitamina Cultural? Tá bom? Por gentileza, dá para rodar para a gente? Depois você me chama. É só ver onde é que vai dar essa agonia. É mão pra lá, mão pra cá. Eu sou madeira, qualquer maneira. Essa folia, tiro de letra, de letra. É isso. Eu pedi para a Jana rodar a vinheta cultural, porque hoje estaria aqui conosco a Andréa Borges, grande cantora, mas infelizmente ela teve um problema de ordem pessoal e não pôde estar aqui conosco, mas ela virá. Quero também justificar mais uma vez que num programa próximo a gente vai rodar aquela matéria que eu fiz lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, em 2 comunidades indígenas, que foi muito bacana. Então, aguarde que a gente roda para vocês. Nós tivemos um problema na edição e uma falha técnica, isso acontece, programa ao vivo tem esses tropeços, mas a gente promete e cumpre depois. E também aproveitando a vinheta do Vitamina Cultural para falar de uma coisa que está vindo aí no nosso programa. A gente vai aumentar o nosso tempo de programa a partir de 12 de janeiro, porque a gente vai ter um intervalinho em dezembro para todo mundo descansar, e a gente volta no dia 12 de janeiro, claro que hoje não é o último programa do ano, mas eu estou falando isso porque dia 12 de janeiro a gente começa o programa com um tempo maior, que vai ser muito bacana. E nesse dia 12 de janeiro a gente vai estrear um quadro aqui no programa que vai se chamar Quarta do Funk. E vai ser para você, MC, que ainda não é reconhecido, você que não tem espaço na televisão. A gente vai fazer aqui um festival com MCs toda semana, toda última quarta-feira do mês vai ter um MC aqui convidado para participar de uma competição. E os 3 últimos, os 3 que forem selecionados pelos nossos jurados, esses 3 serão premiados. O primeiro lugar vai ter um clipe, vai ter uma gravação numa editora de uma das suas músicas e mais um monte de coisa. A gente vai ter um troféu muito bacana também, apadrinhado por um MC aí que a molecada gosta muito, beleza? Então, só para lembrar, Quarta do Funk, valorizar o funk, o rap, o trap, o hip hop, é um projeto de parceria da CH Produções, da Ioha, e enfim, é muita coisa bacana que está vindo aí. É isso. Ricardo Borges, você queria falar alguma coisa? Sim, tem a ver com o quinto elemento. Também. Quinto elemento, que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui. Porque, na realidade, quando o Hussein fala do Vitamina Cultural, da gente trazer essas manifestações populares, que são esses ritmos criados aqui por nós, o nosso funk, o nosso rap. Eu já faço um trabalho com o pessoal do rap, e no rap a gente tem os 4 elementos, que é o MC, o break e o grafite, né? E o DJ. E hoje tem o quinto elemento, que é a consciência, ou seja, e como o rap veio à frente e o funk veio depois, o que é o quinto elemento? É a consciência, é a cultura do bem. São letras que realmente vão convergir para a pessoa expressar a indignidade ou qualquer coisa, mas que consigam conversar realmente e que dá conteúdo para isso. Então a gente vai priorizar e também incentivar esses jovens a ter acesso a essas informações, até para você se indignar, se você souber como falar, como se expressar, e às vezes a falta de expressão leva ao palavrão. Mas eu queria falar uma outra coisa, eu queria falar do Algdan na entrevista sobre um termo de um livro que eu vou lançar, inovação disruptiva, que tem a ver com tudo que nós estamos falando agora. Em cada era dessa que você comentou, que era carroça, que era isso e aquilo, teve que haver uma inovação disruptiva, ou seja, você fez uma disruptura com o passado, mas você usou a roda que era do passado para você evoluir o carro. Nós estamos agora no momento que eu digo que a pandemia é momento de uma inovação disruptiva. Nós vamos ter que usar a roda, nós vamos ter que usar o carro, mas agora nós vamos ter que fazer uma disrupção com algumas práticas do passado e inovar. E agora nós vamos precisar realmente de arquitetos, de pessoas visionárias, como eu estava comentando com o colega Alvin Tofflin, que é a terceira onda. Ele fala das eras que houve as disrupções.
E a pandemia foi uma disrupção, é um momento onde a gente percebe que as coisas mudaram. E a gente vai ter que mudar, a tecnologia vão dar saltos, só que nós estamos na era da sustentabilidade. Então nós temos o seguinte, nós podemos evoluir, mas de forma sustentável, senão a gente vamos acabar. E como que a arquitetura vai trabalhar com isso? Porque você não pode usar tudo, mas você tem que trabalhar com coisas sustentáveis. Então você tem toda a tecnologia, mas tem essa questão da sustentabilidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, vamos lá. A sustentabilidade ainda, ela eu diria para você que ela é muito cara ainda em termos de arquitetura. Hoje, para você fazer um projeto 100% sustentável, ele se torna inviável por causa do custo. Então, é a mesma coisa do que a gente está falando hoje em termos de carro elétrico. Quem tem condição de comprar um carro elétrico hoje? Quem tem muito dinheiro, comprar um Tesla, por exemplo, uma BMW, Fora de realidade, né? Para a população brasileira, totalmente fora da realidade. Então, a gente falar num projeto sustentável, o que seria um projeto sustentável em termos de arquitetura? Placas solares, aí você tem armazenamento de água de chuva, você fala em os eólicos, né, para captação do vento, você fala de materiais com resistência, mas que também tem um propósito sustentável de reciclagem, e nós não temos isso, porque ainda na construção a gente tem uma perda de materiais que é muito grande, significativamente. Eu diria que ela às vezes chega a 30% de perdas de materiais. Então nós não temos ainda uma cultura de reciclagem. Sim, Ogdan, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Quero te agradecer muito por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Estamos de portas abertas para receber você com tanta informação fantástica. Queria que você deixasse seus contatos, né, porque com certeza muita gente que assistiu ao programa hoje e outros que virão a assistir pelo YouTube, que a gente disponibiliza depois o programa no YouTube, tenho certeza que muita gente vai querer ter contato com a Ogdan. Tá bom. Meu telefone é 11, né, que é São Paulo, 984799505. Tá bom? Obrigado pela participação aqui também. Você queria falar alguma coisa? Eu estou dando uma colinha para você, que não esqueça que amanhã tem algo muito especial. Sim, não esqueci, não, vou falar, com certeza. Ogdan, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer demais a sua presença, agradecer a presença do Guilherme da MPC. Fique logado com a gente, precisando da gente, nós estamos aqui. Luciane Wailand, mais uma vez, obrigado pela sua parceria. Ok? Esse programa é produzido pela CH e pela Ioha, tem produção de Pedro Gabriel. Quero agradecer a direção de áudio e vídeo da Janaína Bento, agradecer a direção de corte e cinegrafista Andréa Caruso, o nosso diretor-geral da TV Cinec, ao Rodolfo Estevam. E lembrando que amanhã, você que está logado com a gente, entre no meu Face, Hussein Said Shahur, a gente vai ter ao vivo o primeiro Trilili Podcast. Trilili Podcast é um projeto em parceria aqui com o nosso programa. A gente vai fazer toda quinta-feira ao vivo, por enquanto, pelo Face, porque a gente vai precisar de você para se inscrever no nosso canal. É Trilili Podcast no YouTube. Se inscreva lá para a gente atingir o número essencial para que se possa fazer pelo YouTube diretamente, mas enquanto isso não acontecer, a gente vai fazer pelo Face. Teremos convidados especiais toda quinta-feira à noite, às 21 horas, ao vivo também, batendo papo sempre com gente muito interessante, levando para você informação. Será um perfil diferente do Conta Caco. Lá a gente vai falar também de muita coisa bacana e falar tudo aquilo que a gente não pode falar na televisão. Tem hora que a gente tem que morder a língua aqui para não falar algumas verdades que a gente tem vontade de falar. Então, no podcast, a gente vai poder falar. Repito, Trilili Podcast, quinta-feira, 21 horas, pelo meu Face, por enquanto, Hussein Said Shahur. Agradeço muito a você que está logado com a gente. Tem muito mais. Semana que vem, uma entrevista interessantíssima, muito importante, com Cândido Vacareza, ele que é diretor de hospital, médico, político histórico do Brasil, estará conosco aqui no dia 10 de novembro, semana que vem, falando da importância de se cuidar, da importância da vacina e falando principalmente, claro, dos projetos políticos futuros para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Semana que vem tem muito mais. Beijo no coração e até lá.